Olá pessoas desse programa querido chamado Bem Verde. Estou aqui para falar de um assunto que é essa mocinha simpaticíssima aqui do meu lado. Parece uma trancinha verde, se chama Sedum morganianum. Você tem, por exemplo, como eu tenho aqui também, uma pequena parede estreita desse jeito aqui, que não tem, deve ter 40 centímetros essa parede ao lado de uma janela, entre uma porta e uma janela. E quiser fazer um pouco de graça no seu ambiente, nesse sol pleno, inclusive, desculpa, estou de óculos de sol porque está muito sol mesmo, mas a propósito de mostrar para vocês que essa planta adora esse sol pleno e forte. Então, num pequeno espaço de 40 centímetros verticalizado, eu coloquei 3 vasos de cerâmica, daquela bem simples e bem cozida, bem feita essa cerâmica, mas nada demais. Observem o furo do vaso e o dreno. E a gente dispôs aqui com uma altura, sabendo que essa planta ia chegar mais ou menos próxima da de baixo. Então a gente fez uma coluna verde com essa plantinha. Eu tenho aqui umas mudinhas para mostrar para vocês como é que ela se reproduz fácil. Ela vai dando pequenas folhinhas gordinhas, ela faz parte das suculentas, né, que é um reino de plantas muito bom para sol pleno, inclusive para telhados verdes, a gente tem usado. E um segmentozinho pequeno desse já dá uma nova planta. Então, quando a gente tem assim, como aqui, um espaço mais vazio, porque elas vão pendendo aqui para baixo, ficando bonitas assim, a gente pode enxertar, simples assim, com esse galinho, dessa forma, aqui na ponta, mais uma nova planta. A gente faz aqui um pequeno buraquinho, nada demais, e coloca essa planta ela vai brotar aqui novamente. Eu tenho mais alguns, a gente pode fazer aqui embaixo, um pouco também, que tem um espaço vazio aqui. Então você inserta, ela quebra muito fácil essas folhinhas, mas cada folhinha dessa vira uma planta. Então só o fato de deitar as folhinhas em cima já vai fazer com que ela rebrote de novas plantas. A rega dela, como a suculenta, ela retém muita água, o próprio nome já disse, ela retém sumo, portanto ela aguenta bem essa questão de água, mas tem que ser regado, obviamente. Então esses vasos de barro, embora muito bons, eles chupam bastante água. Então essa observação, a Eriette, nossa amiga aqui de casa, que conseguiu fazer elas ficarem bonitas, porque na minha mão, com a minha correria, não estavam tão legais. Então a gente vê que a questão da água é importante mesmo. Eu tenho uma outra suculenta aqui junto, que é uma planta que eu também gosto bastante e que também é toda segmentada, qualquer galinho vira aqui também uma outra planta. A gente tem aqui em cima, essa vai crescer e a outra vai pender. Isso é um jogo que eu acho que sempre fica simpático em vaso. Tá aí uma dica para vocês, pequenos espaços, sol pleno, e Sedum morganianum é uma planta muito 10. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem outra da família que faz bolinhas, parece um colar de contas. Tudo muito simpático. Esse reino é pequeno em tamanho, mas é um reino imenso em possibilidades. Então, lembrando que regar é fundamental, a gente já fala aqui todo o programa que água para a planta e para os seres vivos é fundamental, tá? Vamos aí conversando, tá aí uma dica para vocês que não tem tanto espaço, mas tem um solzinho bacana. Façam esses vasinhos que vai ficar uma graça. Façam num vaso não muito pequeno, porque quanto menor, menos nutriente a planta tem. Repor nutriente no vaso sempre é muito importante também. Vamos falando sobre plantas e verdes, e essa é a dica de hoje para vocês. Sedum morganianum em vaso pequeno a pleno sol, tá legal? Falou, Roberta, beijo para você, vamos continuando o programa.